A paz do Senhor Jesus, mais um vídeo da nossa sessão até 10, hoje no episódio 6, ou melhor dizendo, para uns que preferem dizer capítulo 6. É motivo de alegria e pela grande oportunidade de fazer parte, de compartilhar essa mensagem. Eu gostaria muito de trazer um texto para reflexão, aproveitar o momento de quebrantamento que o Senhor tem trago nessa manhã para a minha vida e estar aqui compartilhando com vocês pela graça do Senhor. Porque quando a gente começa a refletir sobre quem Deus é, sobre Jesus e Espírito Santo, a gente lembra que Deus criou todas as coisas e que a terra é os cabelos dos seus pés. Então imagina, a terra cabe também na palma das mãos do Senhor, Deus. Então tudo está sobre Ele. Tem passagens bíblicas que falam que todo poder está nas mãos do Senhor. Todo poder. Todo tipo de poder está nas mãos do Senhor. Ele tem o controle de todos os poderes. Seja aquilo que é bom, aquilo que é ruim, o Senhor tem o controle. Aí, Ele só espera uma coisa de nós, que nós venhamos ser fiéis a Ele, que nós venhamos amá-lo. E com isso, no meio do caminho, aqui na terra, Ele espera que nós venhamos cuidar um dos outros, amar um aos outros. Fazer como se estivesse fazendo para Ele. Seja na cozinha, seja na área de serviço, seja na varanda, seja na garagem, seja no quarto, na sala, seja no serviço, seja no trabalho ou no atravessar a rua, seja no escritório, seja no passeio, numa praia, numa calçada, numa caminhada, na academia, na faculdade, aonde for. Você tem que agir da mesma maneira, convicto de que Deus está do teu lado o tempo todo, observando cada passo teu. E a palavra de Deus nos diz que existe nuvem de testemunhas. Então, em todo tempo nós estamos sendo vigiados. Estamos sim, no verdadeiro Big Brother. Mas o Senhor nos deu liberdade. Ele nos fez saber que assim é a nossa vida aqui na Terra. Nós não podemos nos surpreender com isso, porque a palavra já diz tudo. O Senhor, tudo que o Senhor, nosso Deus, faz é com luz e clareza. Não há treva, não há nada oculto. E assim nós temos que viver nossas vidas. E aproveitar para dizer que tem sido dias muito trabalhosos para a minha vida. E o dia mau, como diz a palavra do Senhor, chegou sobre a minha vida. E eu não posso te dizer que foi a maior prova, está sendo a maior prova para mim. Mas são novos desafios. Desafios que mexem com toda a integridade do nosso ser. Uma das coisas que mais mexe comigo, que mexe com a minha estrutura, é quando eu não consigo saber lidar com situações futuras a respeito dos meus filhos. E até o Mateus, que já tem 20 anos de idade, eu sinto a mesma coisa que eu sinto pelo Josh, que só tem 3, vai fazer 4 mês que vem. E o Marcos, no meio de dois irmãos que precisam de cuidados especiais, autistas, ele precisa de tanto cuidado quanto os outros 2. E eu sempre enxergo isso, mas eu tenho muito receio de não enxergar isso. A palavra de Deus diz que Ele não faz acepção. E quando você vê acepção, é cuidar de todos os filhos. Já é um desafio enorme. Mas quando você tem filhos que precisam de cuidados especiais, você tem que ter um cuidado especial. Então vamos lá para a passagem, serei muito breve, onde o título está escrito: Jesus conversa com uma samaritana. Os judeus eles não lidavam com os samaritanos. Mas Jesus chegou até eles. Vamos lá. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia
e voltou uma vez a mais a Galiléia. Era necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó. Dera seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. E os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Aí então ele estava no particular com a mulher, né? Aí a mulher samaritana lhe perguntou: como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Entre parênteses. E Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir esta água viva? Acaso o senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? E Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Eu iniciei o áudio aqui falando sobre filhos, né? E aqui tá uma prova da atenção que nossos filhos precisam, do cuidado que eles precisam. E muitas vezes nosso corpo não responde conforme a necessidade deles, né? Mas aí tem Deus que pode nos dar força, né? O nosso resgatador, aquele que nos fortalece, nossa rocha. Então a gente teve essa interrupção do áudio aqui e eu estou fazendo um novo áudio porque o Josh estava me chamando. Mas muito me alegra em poder falar com vocês. E hoje eu me comprometo também com os da minha casa, os meus filhos, a voltar a ensiná-los a palavra do Senhor como outrora. Aí a mulher disse: Senhor, dê-me dessa água. Dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele disse: vá, chame seu marido e volte. Aí ela falou: eu não tenho marido. Aí disse Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. E disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, de fato chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Então você imagina o impacto que esta mulher teve. Coloque-se no lugar dela. O impacto dela foi tão grande. Ela ficou tão entusiasmada. Ela ficou tão maravilhada que ela espalhou essa boa nova para toda a cidade. E o nome dela é lembrado até hoje. O nome dela é lembrado. E ela ganhou muitas vidas para Jesus. Ela ganhou muitos discípulos para Jesus. Essa mulher, ela foi uma das primeiras pessoas a reconhecerem que Jesus era o Messias, que Jesus era aquele que o povo esperava, o Redentor. Depois de João Batista, depois dos discípulos de João Batista, a mulher samaritana foi uma das primeiras, né, a reconhecer o nosso Senhor Jesus. Até, por fim, chegou a Pedro, no momento que Jesus perguntou, né, quem eu era. E Pedro, ele por revelação do céu mesmo, respondeu: qual o nosso nível de intimidade? Será que você teria reconhecido Jesus como Cristo, como Messias, se estivesse naquele mesmo tempo? Reflita.